Senhoras e senhores, muito boa noite. Na presença do excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Tarso Genro, e do vice-prefeito de Gramado, senhor Luiz Antônio Barbakov, damos início à solenidade de abertura do 15º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, que neste ano tem como tema 2018, que Rio Grande teremos? Compõe a mesa oficial o deputado Jerônimo Gergen, representando a Câmara dos Deputados. O presidente da AFISVEC, senhor Abel Henrique Ferreira. O presidente do Sindifisco Rio Grande do Sul, senhor Celso Maliani. O subprocurador-geral de Justiça, Daniel Sperbi Rubim. O terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Francisco José Meche. O deputado federal de São Paulo, senhor João Eduardo Dado. O secretário estadual da Fazenda, senhor Odir Tonolier. O secretário do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã do Estado, João Mota. O presidente da FENAFisco, Manuel Isidro. O presidente da FEBRAFIT, Roberto Kupski. Convidamos a todos para ouvir o hino nacional, que será executado pelo gaiteiro Jorge Clemente e o violeiro Juliano Bolfi. Marcelo Danelli está na mesa. Como que não está? Não veio? Marcelo Danelli, se não veio. Na mesa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho eterno, seja símbolo, seja estrelado, e digo verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado.
mas se ergues da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Também queremos registrar a presença na mesa do secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Marcelo Daneres. Agradecemos aos patrocinadores deste 10º encontro do Fisco Estadual Gaúcho. Banrisul, evoluindo sempre com você. Prossegue, administradora e corretora de seguros. Mafre Seguros. Icatu Seguros. CMF Corretora de Seguros. Bittencourt Corretora de Seguros. Contamos também com o apoio institucional da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Receita Estadual, FENAFisco e FEBRAFIT. Registramos também a presença nessa solenidade do secretário da Fazenda Adjunto, senhor André Luiz Barreto de Paiva Filho, subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, vereador Jaime Schaumloffel, vereador de Porto Alegre, Ayrton Ferronato, corregedor-geral da Secretaria da Fazenda do Estado, Claudionor Barbosa, subsecretário do Tesouro do Estado, Felipe Rodrigues da Silva, presidente do Programa Gaúcho da Qualidade da Produtividade, Luiz Hildebrando Pierri, secretário municipal da Fazenda de Gravataí, José Alfredo Parodi, secretário adjunto da Fazenda de Gramado, Maurício Celal, auditor fiscal e doutor em economia, Eugênio Lagman, professor universitário Juarez Freitas, secretário adjunto da Fazenda de Porto Alegre, Eroni Numer, vice-presidente da AFISVEC, Enio Júlio Pereira Nalen, vice-presidente do Sindifisco, Edson Zarte, diretoria da AFISVEC e Sindifisco RS, presidente da Associação dos Fiscais de Minas Gerais, Eduardo de Souza Assis, presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Esteio, a senhora Alice Greck, presidente estadual do Partido Progressista, Celso Bernardi, delegados da Receita Estadual, supervisores da Secretaria da Fazenda, gerente da Proseg, Emerson Randall, diretores da Mafre Seguros, senhores Mário Henrique Gali Pereira e Paulo Eduardo Bogdanov Ramos, associados da AFISVEC, filiados do Sindifisco e representantes da imprensa. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o presidente da AFISVEC, senhor Abel Henrique Ferreira. Boa noite a todos os colegas. Boa noite também à mesa aqui, nosso governador Tarso Genro, secretário Odito Onolier, nosso colega, presidente do sindicato Celso Bernardi, o nosso vice-prefeito de Gramado, o nosso deputado lá, emérito deputado federal lá, defensor das causas dos auditores fiscais em Brasília, João Dado, o nosso colega e amigo, representante do Tribunal de Justiça, o nosso Francisco Meixe, desembargador Francisco Meixe, o nosso conferencista de logo mais, secretário João Mota, qual agradeço a presteza dele e se prontificar a dar essa conferência para nós. O nosso presidente da FENAFisco, Manuel Isidro, o nosso deputado, representando a Câmara do Deputado, aqui Jerônimo Gergen, o nosso amigo ali, procurador, vice-procurador de Justiça, Daniel Sperber Rubim, do qual eu tenho o prazer de ser amigo do pai dele, e o nosso ali, Marcelo Daneres,
presidente do Conselho, que já anuncia que nos convidou para participar do Conselho agora para os próximos 4 anos. Muito obrigado, Marcelo, por esse carinho para a FISEC, e não para a FISEC, para todos os auditores fiscais do Estado. E aqui o vice-prefeito, o senhor Luiz Antônio Barbacovi. Tá? Desculpa que eu não me lembrava, tu não vai querer que eu vai saber a pronúncia, também não é fácil. Mas pelo menos é Gramado, na outra eu chamei Gramado e era Canela. E todo mundo brigava comigo aqui. Então, colegas, diretores, autoridades, amigos, familiares que estão aqui prestigiando esse evento. Pela 15ª vez nós estamos na Serra, discutindo temas de importância para o Estado e também de importância para nós, carreira de auditores fiscais, carreira de Estado. A FISVEC, integrada por sua diretoria, conselhos, grupo de associados e servidores, sente-se orgulhosa pela presença de todos vocês, pela realização do 10º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, mais uma vez em parceria com o nosso co-irmão Sindifisco RS. Neste encontro, 15º, nos centramos no tema 2018, que Rio Grande teremos. Sabemos o Rio Grande que queremos, mas queremos ouvir dos nossos partidos, nossos candidatos, que Rio Grande eles nos oferecem para 2018. Na conferência de abertura teremos o secretário estadual do Planejamento, Dr. João Mota, que nos falará sobre as ações desenvolvidas pelo governo Tarso Genro e quais as perspectivas da atual gestão, se for reeleita, para administrar o Estado do Rio Grande do Sul no período de 2015-2018. E amanhã pela manhã teremos um painel político, onde convidamos líderes e candidatos dos diversos partidos que concorrerão ao pleito de outubro para debater conosco a situação atual do Estado e a visão de cada candidato para colocar em prática para termos um Estado melhor em 2018. Teremos ainda um painel com opiniões múltiplas para a solução dos desafios estaduais, onde certamente teremos uma visão de integração do setor público e privado como forma de desenvolvimento econômico e social do Estado. Teremos também a participação de um jurista, Dr. Heleno Torres, que nos mostrará o que deverá ser feito em termos de legislação constitucional e infraconstitucional para que os estados voltem a ter condições de atender às necessidades crescentes de seus cidadãos. Por último, teremos o nosso colega Dr. Eugênio Lagman, economista, que demonstrará a situação atual do Estado e o que deverá ser mudado para que possamos desamarrar os nós do cenário econômico que nos impedem de crescer. No painel à tarde sobre a autonomia da administração tributária, discutiremos a importância da autonomia da administração tributária como fonte de recursos para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Nesse painel discutiremos ainda a PEC 186, que está em discussão no Congresso Nacional. Matéria essa decorrente da Emenda Constitucional 42 de 2003, que introduziu o inciso 22 ao artigo 37 da Constituição Federal, determinando que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Essa alteração constitucional foi uma alavanca para a melhoria das administrações tributárias, das diversas esferas de governo, pois elas passaram a ter reconhecimento constitucional, com a demonstração das suas importâncias para o pleno funcionamento do Estado brasileiro.
uma vez que para existir um Estado democrático é essencial que se cobre e arrecade tributos dos seus cidadãos, obedecendo aos princípios constitucionais que balizam o nosso sistema tributário nacional, tais como os da legalidade, isonomia, capacidade contributiva, não confisco, não cumulatividade, seletividade e outros. Ao final do encontro técnico, teremos uma mesa redonda, com a participação de líderes dos diversos poderes do Estado, do setor bancário, de político e de juristas, além dos representantes da FISVEC e do Sindifisco, com a mediação da jornalista Rosane Oliveira. Importante frisar, senhor governador e demais autoridades aqui presentes, que nossas entidades, nossos associados e sindicalizados não se preocupam só em defender os seus direitos e prerrogativas. Nós nos preocupamos com a situação do Estado e do país, pois como carreira de Estado que somos, nossas responsabilidades são imensas. Sabemos que, por um lado, temos os cidadãos exigindo cada vez mais serviços das administrações públicas e, ao mesmo tempo, descontentes com a carga tributária. Por outro lado, constatamos que as diversas esferas de governo, e o nosso Estado em especial, necessitam investir em infraestrutura, essencial ao desenvolvimento econômico e social. Precisa também proporcionar melhores condições ao povo gaúcho nas áreas da saúde, da educação e da segurança, e se veem obstaculizados pela falta de recursos, considerando que o Estado e os municípios têm grande limitação para fazer sua arrecadação tributária aumentar. Essas dificuldades oriundas do excesso de centralização dos recursos financeiros e tributários na União preocupam nossas entidades representativas. A centralização de recursos e decisões em Brasília causam sangria nos recursos financeiros do país, pois na maioria das vezes as decisões e a redistribuição de recursos contrariam os interesses das unidades federadas e de seus cidadãos, através de decisões ditas políticas, que chamamos de politicagem, pois não atendem às reais necessidades dos cidadãos. Isso não é bom para o nosso país, não é bom para o nosso povo. O Rio Grande do Sul, nos últimos 6 anos, vem tendo um crescimento significativo na arrecadação do ICMS, com crescimento real que ultrapassa os 35%, fruto da atuação forte, dedicada e competente dos auditores fiscais da Receita Estadual e das equipes diretivas das subsecretarias e também da Cefaz. Mas esses recursos vêm sendo corroídos pelo excesso de vinculações orçamentárias e pelas dívidas passadas do Estado para com a União. Isso nos leva a propor, governador, que já havíamos lhe comunicado, inclusive numa reunião na Federação, uma mudança de paradigma, com a criação de uma DRE, desvinculação da Receita Estadual na ordem de 5%, com o objetivo de aplicação exclusivamente em obras de infraestrutura, com o intuito de desenvolver o nosso Estado. Com obras de infraestrutura, aumentaremos o nosso PIB, e aumentando o nosso PIB, aumentaremos também os valores tributários a serem recolhidos. Ou seja, a base tributária sobre as quais as vinculações da saúde e da educação incidirão sobre uma base maior. A redução do percentual para a saúde ou para a educação, incidente sobre as receitas correntes líquidas, com o crescimento econômico, aumento do PIB, trarão mais recursos a essas importantes funções de Estado. Precisamos de obras de infraestrutura, tanto na área da armazenagem, como na área da mobilidade e também na área da energia. Entendemos que a mudança de paradigma, além de aumentar nossa produção, evitará a perda de grãos, que atualmente anda na ordem de 30% da quantidade colhida. Senhor secretário Odito Onolier e senhor governador Tarso Genro, nós, auditores fiscais da Receita Estadual, estamos sendo parceiros da administração fazendária e do governo em geral. E os números da arrecadação de tributos demonstram e provam o que estou dizendo aqui. Somos parceiros também das subsecretarias da Cefaz.
sendo que hoje à tarde tivemos nas instalações do hotel a realização de um seminário operacional envolvendo as subsecretarias e outros órgãos da Cefaz-RS, de modo a facilitar a integração das diversas funções desenvolvidas no órgão fazendário. Mas, senhor secretário e senhor governador, precisamos melhorar. Como carreira de Estado que somos, entendemos ser necessário a instituição, agora vai começar a fase dos pedidos, a instituição deu um teto único, governador, um teto para todos os servidores estaduais. Não dá para conviver com 2, 3 tetos diferentes, sendo que o nosso da Cefaz é sempre o menor. Além disso, temos que avançar na regulamentação da lei orgânica da administração tributária, na instituição da paridade na formação do Conselho Superior da Subsecretaria da Receita Estadual, na equalização dos direitos entre os auditores fiscais mais novos e os mais antigos. Carreiras de Estado não admitem diferenças entre direitos e deveres entre servidores que ocupam os mesmos cargos. Precisamos também trabalhar pela aprovação da lei que cria o adicional de incentivo à permanência, pois só na carreira de auditores fiscais da Receita Estadual, para cada 100 cargos que venham a ser beneficiados por essa gratificação, o Estado terá uma redução de gastos anuais na ordem de 15 milhões. A mantença, a aprovação dessa gratificação, o Estado terá um ganho na ordem de R$12 mil sobre cada funcionário que ele deixar de nomear, mantendo por mais 4 ou 5 anos aquele servidor velho, aquele servidor mais antigo. Então, quando da aprovação dessa legislação na Assembleia Legislativa, o assunto foi distorcido, dando a impressão que haveria um absurdo e, novamente, nós da Fazenda, digo nós, os colegas que estavam esperando, muitos já pediram aposentadoria, e hoje fiquei preocupado ouvindo a manifestação do nosso subsecretário da Receita Estadual, colega Ricardo Neves, dizendo que temos, de 890 auditores fiscais, temos 443, sendo que Minas Gerais, se eu não me engano, tem 4 mil, alguma coisas. Então, todos têm um absurdo no número. E nós, que teríamos 830, 890, estamos com 443. Obviamente, se esses colegas que estão com tempo para aposentadoria optarem por se retirar, nós, como instituição de Estado, o Estado como um todo, vai perder. Então, gostaríamos de nos unir ao governo do Estado para que possamos, tão logo seja possível, trabalhar para aprovar essa legislação na Assembleia Legislativa, mostrando aos deputados que não há nada a mais, ao contrário, fará com que diminua os nossos encargos com as aposentadorias, mantendo pessoas que ainda têm condições de trabalhar. Senhor governador e demais autoridades, nosso Estado tem futuro. Teremos que mudar paradigmas, mas podemos crescer sim. E o senhor já tomou algumas atitudes nesse sentido, tais como a criação de um fundo de aposentadoria público para os novos servidores estaduais, a agilização do processo administrativo tributário, com o objetivo de cobrar o crédito tributário de forma mais ágil. Mas precisamos também, pedindo agora aqui ao nobre representante, amigo Francisco Meixe, de uma atuação também e de um apoio do nosso Tribunal de Justiça, com a criação de varas e câmaras especializadas em discussão e cobrança do crédito tributário e da dívida ativa, com o objetivo de agilizar a cobrança dos tributos estaduais, pois quanto mais demorarmos para cobrar a dívida ativa, mais difícil será buscar esses recursos tributários. Governador,
numa reunião, numa das últimas reuniões da Agas, que o senhor participou, nós vimos o presidente da Agas dizer que cada gaúcho nasce com uma dívida de R$4.000. Eu fiquei triste com aquilo. Triste porque não é verdade. Triste porque não é verdade. Por quê? Nós também temos um crédito da dívida ativa que não foi paga pelos nossos maus contribuintes, que está na ordem de quase também 4.000. Se tivessem pago os 4.000, não teria a dívida de 4.000. Hoje até um pouco menos, segundo disse o nosso subsecretário, estamos com uma dívida ativa na ordem de 35 bilhões. Mas estamos com 35 porque, devido a diversas benesses que demos aí, algumas inclusive no seu governo, como anistias e outras coisas, beneficiando maus pagadores. Então, por que queremos agilizar o processo? Agilizando o processo judicial e o processo administrativo, nós teremos mais condições e mais rapidamente de nos apropriarmos do patrimônio do mal pagador. Por só fazendo assim, nós estaremos praticando justiça fiscal. Justiça fiscal é cobrar de forma isonômica de todos, e não cobrarmos daqueles bons pagadores e depois beneficiarmos os maus pagadores. Temos que às vezes fazer isso, mas isso é ruim para nós, auditores fiscais, e é ruim para a sociedade como um todo. Peço a Deus que ilumine a todos os participantes do 15º Encontro do Fisco, para que saiamos daqui de Gramado com algumas ideias que possam servir ao nosso governante, que for eleito ou reeleito em outubro próximo, para dirigir nosso Estado no período de 2015 a 2018. Encerrando o meu pronunciamento, agradeço a atenção de todos e peço a todos, auditores fiscais, que permaneçamos unidos e lutando para que tenhamos uma sociedade melhor e mais justa. Parabéns aos auditores fiscais do passado, de hoje e aos do futuro, e que se mantenham unidos na nossa carreira de Estado, de modo que possamos melhor servir a nossa querida população gaúcha. Obrigado também aos amigos convidados e familiares que estão aqui prestigiando esse evento. Obrigado, ótimo evento a todos. Anunciamos também a presença da representante da Câmara de Vereadores de Gramado, do presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, vereadora Vera Simon. E convidamos a fazer uso da palavra agora o presidente do Sindifisco RS, senhor Celso Maliani. Colegas, boa noite a todos. Os presidentes tinham meia hora para falar, então vocês já sabem quanto sobrou para mim, né? Pois bem, de qualquer forma, eu vou evitar me repetir, então vou ficar só com meia página. Tá? Então, olha, boa noite a todos. Nós queremos saudar o nosso governador Tarso Genro, né? Que muito nos honra com a sua presença, honra a nossa categoria. Então, obrigado por ter prestigiado o nosso evento. Para nós, isso é muito importante. Demonstra o quanto o senhor se importa com o nosso trabalho e com a nossa categoria. Obrigado. Na pessoa do nosso governador, uma saudação especial aos parlamentares presentes, deputados federais, estaduais, vereadores, amigos do fisco, nossos amigos, né? E as demais autoridades presentes, também nossos amigos, sempre colaborando conosco, né? Todas mencionadas pelo cerimonial e bem mencionadas pelo colega presidente da FISVEC, quando fez o seu pronunciamento.
Não posso deixar de saudar nossos colegas de todo o país, dirigentes de entidades presentes nos prestigiando, tanto de representação local como representação nacional. Em especial, meus colegas, parceiros de diretoria no Sindifisco. Sem vocês não seria possível ter chegado até aqui. Por fim, quero saudar carinhosamente a todos os meus colegas auditores fiscais da Receita Estadual. Agradecemos humildemente a presença de todos vocês. São vocês que fazem o evento. 15º Encontro do Fisco Gaúcho, promovido em parceria pela FISVEC e pelo Sindifisco, entidades representativas dos auditores fiscais da Receita Estadual. A realização do nosso evento, pessoal, se dá 4 dias após o 4º aniversário da data da aprovação da nossa Lei Orgânica da Administração Tributária. Digo isso com muita emoção, porque a aprovação foi no dia 31 de março de 2010, aproximadamente 21h20. Nós estávamos lá dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Salão Júlio de Castilho, ultimando as negociações e as brigas em torno de alguns detalhes da lei que todos vocês sabem muito bem. Pois bem, passaram-se agora 4 anos. Foi aprovada a nossa Lei 13.452 de 2010, a nossa conhecida LOAD. Parabéns a todos nós, ela está de aniversário. Há muito o que comemorar pelas conquistas resultantes para a sociedade gaúcha, para o Estado, para a nossa carreira, nesses 4 anos. Mas há muito para avançar. É indispensável regulamentar e aperfeiçoar a nossa Lei Orgânica da Administração Tributária para que nós possamos oferecer ainda mais retorno à sociedade rio-grandense. Questões diretamente ligadas às condições de trabalho, autonomia administrativa, orçamentária e ainda um teto remuneratório com um expurgo inflacionário de 28%, contido dentro da Lei 12.771, de dezembro de 2012, quando a presidente Dilma Rousseff aprovou o 555. Isso não é a PEC, é 5 em 2013, 5 em 2014 e 5 em 2015, prefixando a inflação futura para a limitação remuneratória de todos nós, que é o subsídio do ministro, e esquecendo a inflação pretérita, que era os 28% de 2010, 2011 e 2012. Esse teto remuneratório com o expurgo inflacionário cria uma falsa impressão que a nossa remuneração deu um salto. Não deu. Nós não chegamos no teto. O teto chegou em nós. Diferenças essenciais de valorização entre profissionais da base e do topo da carreira e outras questões não contribuem para a tranquilidade e desempenho pleno destes profissionais dedicados ao interesse público. Mas, bem administradas, estas questões vão viabilizar, sim, a oferta de resultados ainda mais e muito mais satisfatórios à sociedade gaúcha. Os sucessivos recordes de arrecadação já apresentados dão conta de que a adequada regulamentação da nossa lei orgânica, a atenção aos demais itens claramente mencionados, somados a esforços permanentes dos auditores fiscais da Receita Estadual, acabarão por levar nosso Rio Grande do Sul, no menor espaço de tempo possível, aos patamares almejados pela nossa gente. Mas o nosso 15º Encontro do Fisco, como resultado da preocupação permanente de nossos colegas auditores fiscais da Receita Estadual, traz uma provocação efetiva aos que comandam e àqueles que pretendem comandar os rumos do nosso Estado. A considerar as atuais circunstâncias e o cenário econômico do nosso Estado, em 2018, que Rio Grande teremos? Questões como a dívida mobiliária do nosso Estado, que grava a nossa receita em patamares que hoje giram em torno de 15%, mas já foram maiores. O custo dessa dívida, cujos indexadores e juros originalmente contratados tornaram-se impagáveis em curto espaço de tempo, colocando em absoluto desequilíbrio um contrato de renegociação que, em seus valores aproximados, iniciou-se com 9, pagou-se perto de 20 e deve-se em torno de 47 bilhões de reais.
Convenhamos, com esse nível de desequilíbrio e com o peso dessa carga, sem a solução urgente dessa questão, em 2018, que Rio Grande teremos? Questões como a equalização da Previdência no serviço público, que em nosso Estado já avançou para permitir que os servidores, agora entrantes, tenham um futuro mais tranquilo, através da instituição dos Fundoprévios, ainda deixam grande preocupação quanto à manutenção do atual custo previdenciário para financiar as aposentadorias devidas àqueles que fizeram suas contribuições ao sistema de repartição simples. É preciso planejar o enfrentamento dessa questão com absoluto respeito aos servidores que entregaram sua vida produtiva ao serviço público gaúcho, sem o adequado planejamento e equalização dessa questão. Em 2018, que Rio Grande teremos? Questões como o piso salarial do magistério gaúcho, com a interpretação hoje predominante sobre esse tema, os gargalos de infraestrutura, de mobilidade rural, mobilidade urbana, de logística, as necessidades crescentes de investimentos em saúde, educação, tecnologia, desenvolvimento agrário, todos com reflexos nas demais áreas do Estado. Em 2018, que Rio Grande teremos? Essa é a nossa preocupação e é nesse evento nossa provocação e questionamento que esperamos ver melhor esclarecido no horizonte de nossas vidas ao final do nosso encontro. Os auditores fiscais da Receita Estadual estão preparados e dispostos a dar sua contribuição nessa caminhada. Quanto mais aprimorados seus instrumentos e condições de trabalho, melhores resultados oferecerão. A prática recente e a história recente está a provar isso. Melhores resultados serão oferecidos em contrapartida para a nossa sociedade. Obrigados a todos vocês pela presença. Tenhamos um bom encontro. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o vice-prefeito de Gramado, o senhor Luiz Antônio Barbacov. E temos o prazer de anunciar a presença da senadora Ana Amélia Lemos. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o nosso excelentíssimo governador Tarso Genro, presidente da FISVEC, Abel Ferreira, presidente do Sindifisco, Celso Magliani, a senadora Ana Amélia Lemos. Em nome deles, saudar todos os componentes da mesa, saudar todos os presentes. E em nome do prefeito Nestor, da comunidade de Gramado e da região das Hortênsias, dar as boas-vindas a vocês, agradecer por terem escolhido nossa região para mais esse encontro, desejar que tenham pleno sucesso e que no intervalo dos debates, dos trabalhos de vocês, possam usufruir da excelência da nossa gastronomia, do nosso comércio, dos nossos atrativos naturais e também nossos parques, e em especial nesse fim de semana também, na nossa Chocofest, que começou hoje à tarde. Que vocês tenham um excelente encontro e Gramado e a região das Hortênsias espera sempre atendê-los e tê-los como grandes visitantes, pessoas que merecem todo o carinho de nossa região. Um bom encontro a todos. Convidamos para fazer uso da palavra a senadora Ana Amélia Lemos. Caro governador Tarso Genro, meu querido amigo prefeito Luia, representando aqui o Nestor Tissot, queria saudar de modo especial o Abel Henrique Ferreira, presidente das entidades, e o Celso Magliani, que acabou de falar, e dizer que eu peço desculpas porque estou muito disfônica, mas eu não podia deixar de comparecer ao 15º encontro
que promovem essas duas grandes entidades, muito preocupadas no sistema de arrecadação fiscal e tributária de nosso Estado, têm dado ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Penso que, além de discutir o Rio Grande que nós queremos, e como senadora da República, tenho acompanhado o esforço que o governo do Estado vem fazendo, e os 3 senadores falam em nome do senador Pedro Simão, Paulo Paim, no sentido de aprovarmos a mudança do indexador da dívida do Estado com a União. E isso remete a um tema que eu gostaria que a FISVEC e o Sindifisco se debruçassem também, que é a questão federativa. É uma questão extremamente crucial, porque hoje, eu diria, a injusta repartição da arrecadação impede que o Estado ou os municípios façam aqueles investimentos em função de terem compromissos muito maiores do que, além do que eles já fazem, por conta de a União apenas distribuir para os estados e municípios, através do FPM e FPE, a receita de IPI e Imposto de Renda. As outras todas as contribuições não entram nessa repartição. Então, a questão do Pacto Federativo, penso que ser relevante, e espero que no próximo dia 9, nós possamos, mesmo no Senado, dar um ponto final à questão da renegociação da dívida e a mudança do indexador. Sou testemunha do esforço que todo o governo do Estado vem fazendo em relação à relevância desta matéria. No mais, eu penso que o governador fará uma exposição sobre a categoria que é tão importante para o nosso Estado, mas gostaria de deixar a minha saudação a vocês todos, fiscais do nosso Estado, da Fazenda do Rio Grande do Sul, o empenho da senadora que está lá com o gabinete à disposição. Bom encontro, produtivo, que o Rio Grande precisa de vocês e muito. Muito obrigado. Convidamos para seu pronunciamento o excelentíssimo senhor governador do Estado, Tarso Genro. Digno presidente da FISVEC, doutor Abel Ferreira, digno presidente do Sindifisco, doutor Celso Magliani, minha saudação respeitosa e fraterna a toda a categoria que vocês representam e o meu agradecimento por esse convite que muito me honra como governador do Estado. Nossa querida senadora da República, Ana Amélia Lemos, que prestigia também essa abertura, nobre deputado federal Jerônimo Gorgen, senhor vice-prefeito de Gramado, Luiz Antônio Barbakov, senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça, meu estimado desembargador Francisco Meche, não menos honrado com a presença também do nosso subprocurador-geral de Justiça, doutor Daniel Sperbe Rubim. Senhor deputado federal por São Paulo, deputado João Eduardo Dado, receba nosso carinho, nosso acolhimento. Minha saudação aos secretários que me acompanham, secretário da Fazenda, Odir Tonelê, a quem não perco a oportunidade de agradecer a ele e a sua equipe, e a toda a equipe técnica e política da Fazenda, pelo trabalho árduo, difícil e competente que vem sendo feito com a colaboração inestimável dos nossos servidores do quadro, juntamente com o nosso secretário adjunto André Paiva, que também está presente, secretário João Mota, Planejamento, que fará a exposição em nome do nosso governo, secretário Marcelo Daneres, do Conselhão, que também nos acompanha e que tem tido um papel destacado nesse debate público. Nobre presidente da FEBRAFIT, doutor Roberto Kupski, da FENAFISCO, doutor Manuel Isidro. Demais autoridades que nos honram com a sua presença, colegas do Serviço Público do Estado do Rio Grande do Sul, senhores e senhoras.
Vou fazer uma breve exposição, mas não perdendo a oportunidade já de fazer um sintético relato de 3 a 5 minutos de todo o trabalho que fizemos juntamente com estas entidades que estão aqui e com os servidores da Fazenda durante esses 3 anos do nosso governo. Nós apostamos numa relação harmoniosa e construtiva com as entidades de servidores da Fazenda Pública e conseguimos constituir um clima de trabalho, um clima de respeito recíproco, com excelentes resultados, investindo em tecnologia da informação, já em aplicação mais de 100 milhões de reais através do Profisco, para melhorar os serviços ao cidadão e dar mais eficiência e controle do próprio gasto público. Nossos investimentos na Infovia, que trarão benefícios não somente para a Secretaria e para a cidadania, mas interligarão todas as unidades do Estado do Rio Grande do Sul, que terão, assim, esta agilidade característica da integração em banda larga. Eu quero agradecer em especial também à Fazenda pelo grau de integração que teve, que continua tendo, com a nossa Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento, resultando desta integração uma política tributária desenvolvimentista que tem atraído muitos investimentos para o Estado do Rio Grande do Sul e, sem aumentar impostos, aumentando a arrecadação em termos reais numa dimensão espantosa, que eu, quando o Odir me dizia, inclusive, não acreditava. Eu quero cumprimentar vocês por esse trabalho de integração que vocês têm feito. A ampliação da nota fiscal eletrônica também, a criação da nota fiscal, do programa Nota Fiscal Gaúcha, também foi um resultado do nosso trabalho comum. Não posso deixar de destacar que tivemos alguns feitos históricos também no nosso trabalho, e não perco a oportunidade de mencionar isso publicamente, porque isto integra uma concepção de fisco e uma concepção de trabalho comum com servidores públicos, que, se não ocorresse, nós não teríamos obtido essas conquistas. Por exemplo, a regulamentação da lei dos devedores contumazes, que teve uma resistência política muito grande, e que nós conseguimos graças à habilidade política dos nossos parlamentares, apoio, inclusive, de outras bancadas que não eram do governo, e que tem uma importância decisiva para o que vai acontecer, inclusive até 2018 aqui no nosso Estado. Não posso deixar de mencionar também o esforço que fizemos e conseguimos, e foi difícil também, o arrolamento de bens, que nos dá uma garantia, né, para o nosso processo de execução, né, já com a convicção que o nosso Tribunal de Justiça não vai julgar inconstitucional essa decisão. Tá? Assim esperamos e temos aqui, certamente, a fiança do nosso querido desembargador Meix. O processo administrativo que nós, que articuladamente nós reduzimos as instâncias de tramitação dos recursos, dando mais eficiência também para liberar o Poder Judiciário daquela carga de processos extraordinário que pressiona o nosso Poder Judiciário de uma maneira espantosa hoje. Passo a emitir, a partir dessas informações, 2 ou 3 concepções para tentar influir na palestra do meu querido secretário João Mota, que falará em nome do governo, e buscando retirar um pouco essa questão do nível abstrato que, ordinariamente, elas são colocadas no debate político. No nível abstrato, eu me reporto a isso de uma maneira bastante frequente, porque não somente dentro do nosso governo, mas em todos os governos e no debate político, normalmente se faz uma análise, né, uma pesquisa analítica dos problemas que têm a ser enfrentados,
eles são arrolados normalmente numa projeção, e daí, a partir dessa projeção, dizia o seguinte: olha, se nós resolvermos isso aqui, o Brasil deslancha, o Rio Grande deslancha, né, o município deslancha, o tribunal deslancha, porque está aqui colocado analiticamente os 12, 15 pontos que nós temos que resolver. Só que esses 12, 15 pontos que nós temos que resolver, normalmente eles são conflitosos. Eles têm pontos de vista diferentes dos partidos, têm ponto de vista diferente nas classes sociais, nas organizações sociais, nos sindicatos, né, de cada área específica em que essas questões são debatidas. Então, esta visão meramente analítica e que visa apontar, né, resistências para solucionar um grande teorema, uma grande problemática, na verdade, serve apenas para informar as questões que têm que ser enfrentadas, e não para solucioná-las, porque a solução é uma solução sempre controversa, sempre trabalhada a partir do Estado e sempre articulada com as instâncias de poder que têm a responsabilidade de governar, né? O governo não governa sozinho, o governo governa em dependência com o Poder Judiciário, hoje com a força extraordinária também do Ministério Público, né, com a Assembleia Legislativa. Então, tudo passa por dentro do filtro dessas relações. Então, essas análises em abstrato são análises apenas preliminares, para que, a partir delas, se passe a abordar a situação que passa pela política, que passa pela gestão e que passa pela legalidade, né, pelos princípios da legalidade que informam o Estado de Direito Democrático. Eu quero partir de um pressuposto, de um patamar mínimo, que já foi exposto aqui, né, pelos dois líderes, né, deste encontro que me precederam aqui na tribuna, e, a partir desse pequeno patamar, apontar 3 problemáticas que são as que, na minha opinião, podem informar o significado de uma mudança em direção a 2027, uma transição em direção a 2027. Primeiro, nós temos que conceber que o Estado hoje não é o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado, em geral, o Estado, como estrutura político-administrativa, ele está capturado pela dívida pública. E isso não é diferente no Brasil em relação aos países europeus, aos grandes, inclusive, países altamente desenvolvidos, né? Só tem 2 países que não estão capturados pela dívida pública de maneira diferente, por fundamentos diferentes. O primeiro é a Alemanha, que faz a pauta da União Europeia e, a partir disso, referencia as mudanças que devem ser processadas, né, pelo Banco Central Europeu e pelos demais países que estão integrados nesta União. O segundo é os Estados Unidos, né, cujo lastro da sua moeda é o seu poder militar. E, portanto, ele pode ditar, inclusive, o valor da sua moeda a partir das suas necessidades estratégicas e das suas necessidades geopolíticas. Os demais, todos os países, têm o seu Estado capturado pela dívida, né? E esta captura pela dívida é a questão preliminar, através da qual nós temos condições de desvendar e de penetrar nas questões a serem resolvidas e a serem processadas politicamente. E eu vejo 3 macro-problemas a partir daí. Primeiro, hoje, uma deslegitimação da democracia representativa. Os órgãos de democracia representativa estão, em geral, em todo o mundo, e eu estou me referindo, então, particularmente ao meu país, eles estão deslegitimados. E esta deslegitimação não é porque, de repente, né, tem um percentual maior de pessoas que têm desvio de conduta, né, ou porque os servidores públicos não querem trabalhar e não obedecem, né, às determinações dos governos, né, ou porque os governantes são todos necessariamente incompetentes, né, ou porque os programas de governo não respondem. Não, não é por isso. A democracia representativa, em regra, está num processo de delegitimação, porque, em função, né, de uma grande transformação que houve no contingente de pessoas participando desse processo, há uma separação muito maior do representante e do representado.
aquela comunicação do representante, do representado, na sociedade de massas contemporânea, se torna muito mais difícil. Então, no outro dia, né, que o governante assume o poder, assume o governo, começa o seu processo de deslegitimação. Né? Por quê? Porque ele não tem condições de responder sequer, imediatamente, pelo menos, ou num lapso de tempo razoável, as suas questões programáticas mais candentes, porque o Estado está capturado pela dívida pública. E essa limitação é uma limitação estrutural para qualquer governante. Não é para um governante de esquerda, de direita ou de centro, é para qualquer governante. Porque essas determinações são determinações férreas sobre o Estado, que operam sobre o judiciário, que operam sobre o executivo, né, e que não encontram respostas até agora no poder legislativo. Né? Vejam a dificuldade, o peso, a brutalidade da disputa política que estamos fazendo hoje para tentar votar uma mera reestruturação da dívida, né, de alguns estados que, né, não aumenta a dívida pública e que não gera novos passivos públicos. Né? Então, existe uma força normativa hoje, imperante, que vem de fora para dentro, sobre o Estado, que captura as funções públicas do Estado e limita as respostas de qualquer governante. A segunda problemática que nós temos que compreender também é que, com o surgimento, né, de novos movimentos sociais e de novos problemas relacionados com o desenvolvimento, que vai desde as questões relacionadas com os novos e novíssimos movimentos sociais que estão hoje em ação em todo o mundo, né, e que têm demandas urgentes sobre o Estado, passando, né, por questões ambientais, que são hoje também questões que estão no limite, né, no limite da possibilidade de resposta da humanidade. Né? Vejam, por exemplo, o que ocorre com a China hoje. A China chegou a crescer 17%. Hoje tem que baixar o seu crescimento para 7% e resolver um passivo ambiental brutal, senão o país vai se extinguir. O país vai, né, provavelmente em 30, 40 anos, vai perder a sua potencialidade desenvolvimentista e entrará, evidentemente, um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, entrar numa crise sem retorno. Né? Então, há uma fragmentação hoje, né, dentro do próprio Poder Executivo e dos poderes, para responder essas questões de maneira adequada, todas elas prementes. Né? E o surgimento ao lado dos poderes hoje, e particularmente do Poder Executivo, de um novo poder, que é o Ministério Público. O Ministério Público não é simplesmente, né, uma estrutura do Poder Judiciário em geral. Hoje, ele é um novo poder. E ele governa, ele co-governa os executivos juntamente com os prefeitos, né, com o presidente da República, com os governadores. Isso não é, né, uma tendência totalitária, uma tendência autoritária de qualquer procurador, de qualquer membro do Ministério Público. Não, isso é uma decorrência, inclusive, dos elementos que foram colocados dentro da Constituição de 88, que transformou o Ministério Público num co-governo dos executivos. Né? Quaisquer questões mais complexas que você tem que resolver, que você tem que operar, além de operar na relação com todos os controles, você tem que permanentemente estar atento, né, a um regime de colaboração com o Ministério Público, porque ele, em última instância, também é um congoverno com o Poder Executivo. Né? E, repito, né, isso eu não estou fazendo um juízo de valor, se é bom ou se é ruim, estou fazendo uma constatação concreta, né, que, inclusive, gera, né, uma reestruturação da tripartição de poderes característica, né, originária da Revolução Francesa. Então, isto também é uma questão extraordinariamente importante. Nós, apenas para dar um exemplo, né, nós conseguimos passar na Assembleia Legislativa, né, e aí entra uma relação, evidentemente que o Ministério Público tem uma função de ser fiscal da legalidade, e o fiscal da legalidade cada membro do Ministério Público é a instituição, não existe uma hierarquia, uma visão comum para ser trabalhada dentro do Ministério Público. Então, na verdade, são várias instituições incidindo sobre o controle da legalidade, né? O que é positivo em determinados aspectos, né? Porque aumenta os controles sobre o Executivo, mas, de outra parte, o ritual para você constituir políticas é um ritual muito mais complexo e muito mais difícil, né? Nós aprovamos na Assembleia Legislativa, por exemplo, né, uma norma que
fazia um acréscimo de contribuição, né, nos servidores públicos. Aqueles que pagavam, que ganham mais, nós queríamos, né, e achamos justo que paguem mais, né, para contribuir para o fundo que vai devolver, né, esses recursos na aposentadoria, né. Nós tivemos essa norma declarada inconstitucional imediatamente, né. Então, aquela ânsia de justiça que nós propusemos, né, e aí esta é a função do Poder Judiciário e do Ministério Público, ela foi considerada, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, equivocada. Isto é apenas um exemplo de uma questão grave, né, que a República vai ter que enfrentar no futuro para verificar que limite se dá para este cogoverno que o Ministério Público exerce hoje sobre os executivos. Em relação ao Poder Judiciário, né, nós temos um fenômeno que é um fenômeno grave na democracia brasileira, que é a judicialização da política, né? Hoje, os partidos em geral e políticos individualmente em geral, à medida que não resolvem as suas controvérsias no terreno, né, da dialética política e da controvérsia que se dá através do parlamento, ou seja, através, né, do debate na esfera pública, leva imediatamente para o Poder Judiciário. A consequência dessa judicialização da política é também a politização do Judiciário. E é natural que eu seja. Hoje nós temos o Poder Judiciário praticamente criando leis, né? Agora, por exemplo, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal uma questão que a mim me parece totalmente justa, inclusive, né? Não permitir que as empresas, né, paguem, né, as campanhas, que as empresas seja vedada às empresas contribuição para campanhas eleitorais. Eu acho justo isso. Como o Poder Legislativo até agora não tomou nenhuma posição sobre isso, já deveria ter tomado há muito tempo, na minha opinião, né, o Poder Judiciário tende a tomar uma posição, vai criar uma norma. É uma decisão que vai criar uma norma que deveria ter sido criada pelo Parlamento. Isso é uma desestruturação também das relações tradicionais no âmbito do Estado de Direito e da democracia. Se a decisão vai ser virtuosa ou não, isto é outro problema. Eu não estou fazendo aqui juízes de qualidade, embora a minha visão seja de que as empresas deveriam ser proibidas de dar contribuições para as campanhas eleitorais. Então, estas questões macropolíticas são questões muito sérias que devem ser interpostas em cada solução que nós pensarmos para o nosso futuro. Como que o nosso governo está olhando, né? Como é que o nosso governo enfrenta isso? Eu poderia citar 4 eixos, né, para que nós possamos defender a aplicação do nosso programa de governo. Em primeiro lugar, buscando uma relegitimação permanente do governo, através do nosso sistema de participação popular, né, que combina vários vetores de participação, que vai desde a participação digital, a participação em assembleias públicas, a participação através da consulta popular, a participação através do conselhão, né, o reforçamento dos COREDs, um sistema de participação popular para dar legitimidade às decisões do governo e para que o governo possa recuar de decisões quando não encontra sustentação na sociedade civil em movimento. Segundo, uma concepção de crescimento que inverte aquela visão tradicional, né, de que o Estado deve apostar num determinado tipo de desenvolvimento, atrair um certo tipo de empresa e jogar toda a capacidade de renúncia fiscal para essa empresa, né, e sim diversificar, né, através de um sistema de incentivos novo, horizontal, desde as empresas locais a duplicarem os seus investimentos, atrair as cooperativas para o impulso fiscal que o governo pode dar, para os incentivos fiscais, colocar os órgãos de financiamento do governo para fazer a economia crescer de baixo para cima, desde o assentamento da agricultura familiar, reorganização do sistema cooperativo e criando um ambiente favorável com estímulos fiscais para atrair grandes investimentos de fora do Estado e de fora do país. Está dando certo também, né, este movimento do governo. É um movimento novo, tem 3 anos, mas é uma reforma importante que está trazendo, na nossa opinião, bons resultados para o Estado. Segundo, atacar a crise fiscal. E esse ataque à crise fiscal passa por 2 movimentações bem evidentes nossas. A primeira é esta reformulação toda, este pacto de civilidade, de concertação
e de diálogo produtivo que nós fizemos, né, com essas medidas elencadas, com a nossa fazenda pública, né, e que nós tivemos um retorno altamente positivo. E, em segundo lugar, enfrentar a questão da reestruturação da dívida, né, e vamos continuar enfrentando. Nós achamos que nós temos que reestruturar a dívida pública para, a partir disso, encerrar um ciclo de medidas e conseguir, daí, pensar numa transição até 2027. Tudo que alguém disser, né, que vai fazer em direção a 2027, certamente estará subordinado a isso. Se nós não reestruturarmos a dívida, né, a situação fazendária do Estado vai permanecer a mesma. Ou seja, com baixa taxa de investimento próprio, né, e com uma incapacidade de aumentar recursos para serviços públicos essenciais. Vai ficar como estava, como está, permanecendo até 2027 desta forma. Com uma diferença: a nossa opção foi, dentro dessa crise estrutural, alavancar o Estado para o desenvolvimento no novo patamar, né, em função dessas medidas e dessa visão que eu manifestei a vocês. Agora, para pensar numa política de transição efetiva e de melhoras permanentes, né, da taxa de investimentos própria do Estado, nós temos que reestruturar, sim, essa dívida pública. E essa é uma batalha que nenhum gaúcho pode renunciar. E nós estamos, o Rio Grande do Sul, totalmente unidos nisso. Quando nós reestruturarmos, nós vamos dizer, bem, nós temos uma capacidade agora de assumir novas dívidas, né, novos financiamentos, mais baratos, e temos, a partir disso, inclusive, de repensar a nossa estrutura, de motivar ainda mais, de qualificar ainda mais, né, e de dar ainda mais condições para a nossa ação fiscal, para a nossa ação arrecadatória, verificar o que nós temos que modificar por consenso na nossa estrutura tributária e jogar o Estado para frente. Então, isso, na minha opinião, é muito necessário para que nós façamos, sim, as nossas análises abstratas, mas a partir de uns pés muito fincados na terra, e assim pensar o Rio Grande para o bem, como todos nós queremos aqui nessa sala. Muito obrigado. Neste momento, convidamos os presidentes Abel e Celso a entregarem um mimo ao governador e ao vice-prefeito de Gramado. É o troféu Gauchito. E agora convidamos a todos para ouvir o hino rio-grandense, que será executado pelo gaiteiro Jorge Clement e o violeiro Juliano Bolfi. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirva
sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Convidamos os presidentes Abel e Celso a que convidem as autoridades da mesa para se dirigirem à sala VIP. E os senhores e senhoras, por favor, permaneçam aqui que o nosso trabalho continua. Neste momento, damos por encerrada a abertura oficial do 15º Encontro Estadual do Fisco Gaúcho.